Assim que Jacó saiu de Betel, 3 acontecimentos relacionados entre si marcaram a última etapa de sua jornada em direção à terra prometida. O primeiro deles foi o nascimento do seu último filho, Benjamim, que por ter sido o caçula da casa, foi o único que entre os filhos de Jacó nasceu na Palestina. O local do nascimento de Benjamim ficava na região entre Betel e Efrata. Ele era filho da esposa predileta de Jacó, Raquel, esta que por sua vez foi mãe biológica de apenas 2 dos filhos de Jacó, José e Benjamim. Na ocasião do nascimento de Benjamim, Raquel o chamou de Benoni. Esse nome significava filho da minha dor. Os nomes daquela época tinham uma importância muito grande na vida de uma pessoa. Os povos antigos acreditavam que um nome expressava a natureza essencial da identidade de alguém. E por ter sofrido muito no parto, fica explicado por que Raquel deu ao seu filho esse nome. Entretanto, temendo as consequências do nome sugerido por Raquel em ocasião de seu parto, Jacó mudou o nome do seu filho para Benjamim, que em hebraico significa filho da minha mão direita, talvez para indicar a direção do sul, a fim de expressar a esperança da terra prometida e o que Deus disse que faria por seu povo depois que se estabelecesse ali. Outro significado vem da tradição judaica, que aponta o Benjamim como sendo filho da minha tristeza ou filho da minha velhice. O segundo acontecimento foi a morte de Raquel, que ocorreu devido a complicações do parto de Benjamim. A Bíblia não entra em detalhes específicos sobre o que teria dado errado no parto, mas registra que Raquel não conseguiu sobreviver após ter dado à luz a seu último filho. Nesse tempo, os partos sempre representavam um risco grande para as mulheres, isso devido à falta de recursos daquela época. Uma complicação qualquer podia implicar em algo extremamente grave que muitas vezes levava a mulher à morte. Aparentemente, Raquel conseguiu sobreviver no momento do parto, ou pelo menos se manteve lúcida, tempo suficiente para chamar seu filho pelo nome Benoni. Esse nome expressava exatamente toda a aflição e dor que Raquel sentia naquele momento. Não há relatos de quanto tempo Raquel se manteve viva. O texto bíblico apenas diz: aconteceu que, saindo-lhe a alma porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Gênesis capítulo 35, verso 18. O terceiro acontecimento é que, durante esse tempo, Rubens teve relações sexuais com Bila, a concubina de seu pai e serva de Raquel. Não se sabe por que ele cometeu esse ato escandaloso, a não ser pelo outro exemplo da depravação humana, por ser a concubina de um homem uma espécie de esposa de segunda classe. Portanto, o ato de Rubens foi incestuoso e um desrespeito a seu pai. Não se compreende a atitude de Rubens, já que o mesmo era um homem privilegiado. Talvez possa-se dizer que Rubens foi vítima da fraqueza humana, resultado do pecado, herança da desobediência de nossos primeiros pais no jardim do Éden. Rubens era o primogênito de todas as famílias, um homem dedicado ao Senhor, e sendo primogênito receberia uma porção dupla da herança de seu pai. Na ausência ou morte de Jacó, Rubens, sendo o filho mais velho, exerceria como sacerdote da família. Sim, Rubens tinha todas as condições para esse sucesso. Jacó descreve Rubens como sendo a primícia do seu vigor, o mais excelente em altivez e em poder. Mas, infelizmente, devido a esse ato escandaloso e horrível, os privilégios da primogenitura de Rubens foram todos deixados de lado. Ele seria, mas não foi. Alguém disse: poder ter sido e não ter sido é a maior tragédia do ser humano. Há pecados que, cometido pelo homem, faz com que ele perca certos privilégios divinos.
Rubens era um homem bom. Ele impediu que José fosse morto pelos seus irmãos. Também ofereceu seus 2 filhos a Jacó, como garantia que Benjamim seria devolvido em segurança, quando mesmo teve que ir com eles até o Egito. Rubens poderia ter sido uma grande nação de Israel, mas esse pecado seu o fez ser diferente. Quando Jacó pronunciava bênçãos e maldição sobre seus filhos, assim disse ele a Rubens: Rubens, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Gênesis capítulo 49, verso 3 e 4. Todos os privilégios que Rubem desfrutaria por ser o primogênito foram cancelados por sua debilidade de caráter. Turbulento como as águas é uma figura de linguagem que descreve uma pessoa dominada pelas emoções e não pela razão. Não serás mais excelente. Desta forma, Jacó descreve a debilidade moral do caráter de Rubens, especificamente pela profanação que fez ao cometer adultério com Bila, sua concubina. Ao tirar o direito da primogenitura de Rubens, Jacó a passou a José, seu primeiro filho, com Raquel. Assim disse ele a José: pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênção dos altos céus, bênção das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, das delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos reposem sobre a cabeça de José, sob a fonte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Gênesis capítulo 49, verso 25 e 26. Quando Rubens cometeu o ato, Jacó não reagiu a essa violação horrível. Talvez nesse ponto de sua vida, ele acreditasse que Deus cumpriria sua palavra, apesar do pecado e do mal que às vezes aconteceria em seu redor. Essa lição de fé está explícita na lista dos 12 filhos de Jacó, ancestrais de Israel. Não eram as pessoas mais agradáveis e gentis. No entanto, apesar dos problemas, das confusões e do completo mal, como no caso de Rubens e Bila, a vontade de Deus seria cumprida por meio desta família, ainda que fosse a mesma desordenada. Após a morte de Raquel, a Bíblia diz que seu corpo foi sepultado por Jacó no caminho de Efrata. Jacó também ergueu um tipo de memorial sobre o túmulo de Raquel, que permaneceu edificado por muito tempo. Nos dias em que Moisés escreveu o livro de Gênesis, o memorial feito por Jacó ainda existia, pois o próprio Moisés afirmou: sobre a sua sepultura Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Gênesis capítulo 35, verso 20. Na época do profeta Samuel, a localização da sepultura de Raquel ainda era conhecida. Pois assim está escrito: hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zeusa, na fronteira de Benjamim. 1 Samuel capítulo 10, verso 2. Com o passar do tempo, essa localização foi perdida, apesar de existir uma tradição que afirmava que a sepultura ficava a 2 quilômetros ao norte de Belém. Na lição de amanhã, faremos a recapitulação de alguns pontos importantes na lição da semana. Que Deus os abençoe e até a próxima.